Olá, eu sou a professora Graziela Pereira, coreógrafa e coordenadora do Rancho Folclórico Edux e folclorista há mais de 20 anos. Vamos trazer hoje mais uma manifestação cultural através de uma lenda chamada A Origem do Pão por Deus. Vamos conhecer essa linda história? A origem do Pão por Deus, com o passar dos anos, foi cada vez mais promovido pela Igreja Católica. O culto dos mortos e a tradição de reservar um lugar à mesa e também de deixar uma comida para os mesmos. Começou também o costume de deixar o primeiro pão de uma fornada nessa altura à porta da casa, tapado por um pano. Seria para honrar os mortos, mas a intenção era também que quem de mais pobre passasse por ali poderia pegar e levar esse pão. Assim, este pão para os fiéis defuntos começou a ter a vertente de partilha com quem necessitava. O terremoto de 1755, um dos dias mais sombrios da história de Portugal, é o dia 1º de novembro de 1755. Nesse dia de Todos os Santos, Lisboa viria a sofrer a maior catástrofe de sua história, sendo muito do país também afetado por ela. Vamos saber por quê? Os afetados por tal tormenta foram a quem algo salvou pedir pão por Deus, tentando ter algo para matar a sua fome, aos que sobreviveram à catástrofe. Relatos contam que nos anos seguintes, nesse mesmo dia, se aumentou o costume do pão por Deus, em jeito de celebração e agradecimento a quem tinha sobrevivido. Talvez por isso seja tradicionalmente mais forte na região da Grande Lisboa. Com o passar do tempo, essa evolução nos dias de hoje acabou sofrendo mudanças. Passou a ser cada vez mais um peditório de crianças, onde os registros são mais constantes e fiáveis. Começamos a ver muito pão por Deus como uma festa da criança. No dia 1º de novembro, as crianças de manhã cedo iam de porta em porta pedir o pão por Deus, recebendo tradicionalmente frutos secos, romãs, pão e bolo. Nos anos mais recentes, e mesmo contando alguns ciclos de menos fulgor, começou cada vez mais com um dia em que se comemora a saída dessa catástrofe. Sendo que com a internet nós temos aí visto muitos pequenos negócios a vender essas versões personalizadas dos mesmos. O doçura ou travessura português. É muito parecido o nosso doce travessura português com o doce travessura do norte-americano. E, no entanto, é engraçado ver que algo semelhante existe, tradicionalmente registrando essas duas culturas. As rimas e cantigas são normalmente descritas quando a criança bate a porta. Em alguns casos, vemos que detém estrofes de agradecimento a quem oferta os doces, mais menos simpáticos para quem não os faz. Vamos conhecer um pouquinho dessas estrofes e dessas cantigas do nosso bolinho e bolinho de vovó? Acabamos de conhecer um pouco sobre a história do pão por Deus contada em Portugal, no continente. Agora vamos trazer e conhecer de que forma que esse pão por Deus veio para o nosso estado de Santa Catarina. Sabendo que em 1748 os açorianos chegaram no sul do país, acreditamos que essa história foi trazida por eles, só que ganhou uma outra vertente. Acabaram romantizando também a história do pão por Deus, que vamos conhecer agora. O pão por Deus no estado de Santa Catarina foi trazido em 1748 com a chegada dos açorianos, porém de forma mais poética. A forma poética nasceu aqui no Brasil pelos descendentes açorianos. Versos serviam de comunicação e alento, principalmente para as meninas açorianas, já que na época não se permitia dizer de forma mais clara os seus sentimentos. O pão por Deus sempre era descrito através de 4 versos, sendo que um dos versos combina com o pão por Deus. A pedido, aos poucos passou a ser feito demonstração de necessidade de pão ou de algo material, de amizade, de amor, não só de necessidade física, mas também psicológica, de afeto. Cascais diz que o papel colorido em formato de coração não era assinado, pois alguém poderia descobrir o amor proibido e castigar aquela menina ou aquele namorado.
Vamos deixar também nas atividades complementares vários modelinhos de Pão por Deus, que hoje se resume em recados. O Pão por Deus é uma história muito legal para a gente trabalhar em sala de aula com os nossos alunos. Tanto podemos refletir a história de Portugal, visando Lisboa e a catástrofe, a ajuda do Pão por Deus, como também a história dos Açores, onde a gente acaba romantizando essa vertente. Então, mais do que nunca, em meio a essa pandemia, em meio a esse isolamento social, a qual nós não podemos sair nos abraçando e fazendo as nossas atividades, vou trazer para vocês um Pão por Deus. Nesse tempo de pandemia, isolamento social, os abraços são virtuais, nada disso é tão normal. A saudade só faz crescer, que vontade de estar perto. Esperamos que tudo passe nesse mundo tão incerto. Fica aqui o meu abraço de ternura e doçura a toda a equipe do Cultura e Travessura. A todos da linha de frente, meu respeito e gratidão. Por isso, mando um Pão por Deus em formato de coração.